Olá, que privilégio nosso de estarmos juntos mais uma semana durante esse período de isolamento social. Que privilégio podermos juntos fazermos o CR online. E nós queremos agradecer a essa igreja querida que nos dá esse privilégio de estarmos juntos. Obrigada, Igreja Batista da Água Branca, e feliz aniversário. Fizemos aniversário, queridos, esta semana. Então, feliz aniversário, que Deus continue nos dando a graça de alcançar a São Paulo, o Brasil, o mundo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema sugerido é desligamento emocional. Desligamento emocional. Eu consigo fazer o que é desligamento emocional? E eu gostaria que nós lêssemos juntos Lucas. Na verdade, nós vamos ler Mateus, tá bom? Tem todos os evangelhos, mas eu gostaria de ler o que Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 22 e no versículo 35. Mateus, capítulo 22, versículo 35 até o versículo 40. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, o texto diz que é para amarmos o outro como a nós mesmos e não a despeito de nós mesmos. Esse entendimento destes versículos que sintetizam toda a lei de Deus, ele é muito claro, ele é muito específico. Muitos de nós amamos o outro, temos uma dependência emocional com o outro a despeito de nós mesmos, enquanto o versículo diz que é para amarmos o outro como a nós mesmos, né? É uma egossintonia que muitas vezes nós confundimos com egoísmo. E eu vou me apresentar. Eu sou uma filha amada de Deus, nesse ciclo trabalhando questões da codependência, a procrastinação e assuntos relacionados à confiança. E meu nome é Roseni. É assim que nós nos apresentamos no Celebrando a Recuperação. Muito bem, queridos. Desligamento emocional. Eu queria fazer algumas pontuações sobre desligamento emocional. Desligamento emocional não significa que eu tiro o outro da minha vida, que eu apago o outro, como se ele não tivesse existido. Desligamento emocional, eu coloquei, é como se nós mudássemos a pessoa da prateleira do armário do nosso coração. Está numa prateleira muito próxima, né? Que a gente tem quem coloca os pratos que a gente usa sempre. Nós simplesmente mudamos essa pessoa de prateleira, né? Nós no consultório falamos que nós mudamos a pessoa do nosso psiquismo. É o processo de encarar a realidade de forma que eu me permito ver a situação de maneira mais objetiva, de maneira mais realista. É aceitarmos o protagonismo da nossa história. Quando nós não fazemos o desligamento emocional, nós vivemos a história do outro, nós temos que consertar o outro, nós temos que aprovar o outro, nós temos que colocar o outro num lugar no qual não é do outro, é nosso. Nós não somos protagonistas da nossa história. O desligamento emocional, com amor, é um ato de sobrevivência meu e desse grande outro, dessa pessoa que eu considero tão importante. É um jeito de eu sobreviver e é um jeito de deixar que essa pessoa sobreviva. Porque a minha tendência é sufocar essa pessoa, porque eu quero tanto atenção dessa pessoa, eu quero tanto curar essa pessoa, eu quero tanto relacionamento com essa pessoa, que eu sufoco.
Ah, em alguns lugares que eu pesquisei, fala-se muito da pessoa que quer salvar o outro, que tem uma dependência química, que tem algum problema, então eu quero salvar esse outro. Então fala que um doente não cuida de outro doente. Porque, na verdade, quando eu estou tão linkado com essa outra pessoa, é como se eu estivesse tentando salvá-lo, mas, na verdade, eu estou doente também. O desligamento emocional não é um sinal de egoísmo, e sim de respeito à decisão do outro. O outro quer continuar a ser dependente químico, a usar as drogas, o álcool, seja lá o que for, é um direito que ela tem. Eu não tenho o direito de obrigá-la a deixar essa dependência química. Ela vai trabalhar isso no momento dela e do jeito dela. No Celebrando nós temos as nossas 5 diretrizes e uma delas é eu não dar pitaco na vida do outro, eu não querer fazer o que eu não tenho o direito de fazer. Porque quando eu exijo que o outro faça o que eu quero, na verdade eu estou considerando infantil. Ele é tão infantil que ele precisa da mamãe para dizer para ele, para controlá-lo, para ele fazer o que é certo. E nós temos visto que nosso poder superior, Jesus Cristo de Nazaré, a pessoa de Jesus de Nazaré, nós nunca o vemos em nenhum lugar do Evangelho obrigando alguém a fazer o que ele achava que é certo. Nosso poder superior, nosso Jesus de Nazaré, ele nos vê como adultos. E se nós escolhemos um caminho, ele vai esperar até que o Espírito Santo de Deus trabalhe no meu coração para que eu queira fazer diferente. Desligamento emocional é tratar esse grande outro, essa pessoa que eu quero salvar, ou essa pessoa com quem eu quero me relacionar, como adulto e deixá-lo como responsável pelos atos dele. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o processo do ligamento emocional. Nós estamos falando sobre desligamento emocional, mas qual é o processo? O que é que faz com que eu esteja tão ligada a essa pessoa que eu não consigo viver sem a mesma, que eu não consigo funcionar sem a mesma, que eu tenho que salvar a mesma? Que processo é esse? Nós nos identificamos como as representações das figuras de nossos cuidadores na nossa tenra infância. E destas representações que são introjetadas, que entram na minha psique, na minha infância, elas formam protótipos, elas formam as forminhas que eu uso durante toda a minha vida para ter relacionamentos. Eu vou falar de novo. Nós nos identificamos como as representações das figuras dos nossos cuidadores, da nossa infância, do nosso nascimento. Né? Eu não falei pai e mãe porque muitos de nós, as pessoas influentes em nossa vida, é o avô, é um tio, mas as pessoas que cuidaram da gente, que investiram, né? Na psicanálise que fala que libidinizaram a gente, né? Porque nós nascemos amorfos, né? Nós nascemos sem essa formação. O aparelho psicanalítico, o aparelho psíquico, ele é desenvolvido com o tempo. Né? Nós nascemos com o sistema digestivo já formado, nós ainda não tão formado, mas já está lá. Né? Nós nascemos com o nosso aparelho reprodutor também lá, mas o nosso mundo psíquico, nosso aparelho psíquico, ele vai ser formado. E as pessoas que nos chamaram à vida, esse cuidador que nos chamou à vida, esta pessoa, ela tem uma influência, ela tem um papel muito forte. Então, nós nos identificamos com representações das figuras de nossos cuidadores. É destas representações que são colocadas, introjetadas em nossa infância, e delas nós formamos as forminhas nos nossos futuros relacionamentos. Nos relacionamentos decorrentes, nós nos aproximamos, né? Na nossa vida adulta, nós nos aproximamos pelas representações boas dessas figuras dos nossos cuidadores, que tecnicamente nós chamamos de sublimação. Não se preocupe com o termo não, tá? Mas para quem está ouvindo aqui, que é psicólogo e tal, ele vai entender melhor.
eu extraio o positivo desses relacionamentos que eu tive com os meus cuidadores. Ou eu extraio relacionamentos no futuro disfuncionais, que são baseados à falta que eu não tive, as coisas que eu não tive naquele relacionamento. Tudo o que eu preciso ressignificar. Então, dos relacionamentos com os meus cuidadores, na minha infância até os 5 aninhos, eu tenho representações boas, que eu vou continuar naquela forminha que eu faço para os meus relacionamentos, ou relacionamentos que não deram certo. Talvez um pai que não cuidou de mim, um pai que não cuidou de mim, que não olhou para mim. Então, eu procuro na minha vida adulta relacionamentos de pessoas que não olham para mim. Vamos dizer que eu tive um pai que abusou de mim emocionalmente ou de alguma forma, que gritava, que me tratava com muito desrespeito. A minha tendência na vida adulta é procurar pessoas que me tratam da mesma maneira para tentar significar isso que não deu certo. E isto fica muito forte dentro em mim. Sabe aquela pessoa que casa 5 vezes com a mesma pessoa, com o mesmo cônjuge, só que só muda o nome? E todos atraem, e todos a desrespeitam, e ela é abusada por todos eles? Nós falamos algumas semanas atrás sobre o radar tantã. Né? É esse o processo. Qual é o processo? Como que eu consigo me desligar de relacionamentos que acontecem hoje em dia, mas que na verdade são frutos de representações que eu tive na minha infância? É isso que nós estamos falando. Eu estava estudando para esse termo, para esse assunto, para esse tema nosso, e eu vi tantas sugestões. Olha, faz isso, faz aquilo outro, não atende o telefone, e tantas questões comportamentais. E queridos, desligamento emocional não é algo que eu faço, ou que eu não faço porque eu não tenho vontade, não tenho força de vontade. É algo muito, muito anterior. É algo que está dentro em mim, eu não consigo fazer. É como eu falar para uma pessoa que tem asma, que não consegue respirar, eu falo, mas respira, tem ar. Mas a pessoa não consegue respirar. Eu não consigo fazer o desligamento emocional com esse traste. Ele me machuca, ou ela me machuca, ele me trata mal, ela me trata mal, eu passo por abuso e eu não consigo sair do relacionamento. Não é porque eu não sou inteligente necessariamente. Não é porque eu não tenho força de vontade. É algo muito mais primevo. Está muito anterior à minha consciência. Eu queria, então nesse tempinho que nós temos, eu estou falando do desligamento emocional, fiz algumas pontuações, falei do processo do ligamento emocional que acontece lá na minha infância, e eu queria falar sobre um estado chamado estado de apaixonamento. O estado de apaixonamento que todos nós passamos, que é natural até, só não é natural eu ficar nesse estado. O que é o estado de apaixonamento? Nós chamamos de o amor primário. É aquele do bebê. Aquele do bebê. Quando ele está com aquela mãe, ele está totalmente preenchido. Pensa no bebê no ventre da mãe. Ele está totalmente preenchido. Ele está num lugar quentinho, gostoso, num lugar assim, meio escurinho. Ele não faz nada, a alimentação chega para ele. Ele está no céu, ele está no paraíso. O que é esse apaixonamento? Eu estar com alguém que me leva a esse estado. É alguém que me deixa em êxtase. É alguém que me arrebata. É alguém que me trata como a vossa majestade, o bebê. Para os irmãos técnicos que estão ouvindo, né, o ideal do eu. É o bebê que quer tudo no tempo dele e da maneira dele. Então ele está nesse processo de apaixonamento com essa pessoa que o leva a sentir nesse lugar, nesse paraíso. Ele transfere para o outro esse
arrebatamento, esse êxtase. Ele é uma pessoa totalmente preenchida. Ele está no céu. Esse é um período limitado do relacionamento. Esse é um período limitado. Na verdade, eu acredito que nesse processo, queridos, que nós estamos, no isolamento social, nós estamos detectando muitos Vossa Majestade o bebê, ele, e Vossa Majestade o bebê, ela. Né? Ele sempre teve o que ele quis, ele sempre trabalhou das 8 às 5 na empresa, e ele nunca teve responsabilidades na casa. E de repente, ele tem algumas responsabilidades, ele não sabe fazer, ele não sabe o que fazer. Ou então ela sempre teve alguém que vinha cuidar da casa, do bebê, e de repente não pode mais entrar. Então ela espera que ele, que está fazendo home office, que está trabalhando das 8 às 5, no horário de trabalho ele tem que ajudá-la, né? Vossas Majestades o bebê. Então, esse isolamento está trazendo alguns conteúdos que já estavam lá. E nós estamos aprendendo agora o outro tipo de amor. É um amor maduro. É um amor que faz uma escalinha. Né? Das 8 às 5 nós trabalhamos, mas às 5 horas a gente começa a limpar a casa. Nós vamos mexer com o jantar, nós vamos fazer alguma coisa. É um amor maduro, é um amor não mais infantilizado. É um amor que faz com que os dois adulteçam. É um amor que faz com que eu saia daquele momento de ser o bebê para ser um adulto. É interessante que estes vínculos que nós temos, muitas vezes os nossos relacionamentos, eles fazem com que a gente sinta, talvez eu não estou amando mais a pessoa. Talvez não seja a pessoa que eu escolhi. Mas é claro, eu casei muitas vezes com uma representatividade, não com uma pessoa em si. Eu casei com uma pessoa que eu tinha idealizado na minha cabeça. Então, eu queria passar para algumas sugestões do manejo. Como que eu enfrento? Como que eu lido, então, com essa pessoa que eu idealizo, que eu não consigo romper com ela? Queridos, é um processo de luto. É um processo de luto, é um processo de desligamento. Permitir que essa pessoa não mais conduza a minha vida. Porque não é... Deu para entender, queridos, que não é o Antônio João. É uma representatividade que eu tenho de uma figura provavelmente parental. Né? Então eu quero o tempo todo estar com essa pessoa porque, na verdade, eu não saí daquele momento do apaixonamento. Né? Eu não saí. Então é o processo do luto. Desinvestimento desse objeto, desta pessoa. E umas coisas que ajudam é desligar as mídias. É uma pessoa que está no Face, uma pessoa que está no Instagram, uma pessoa que está no Twitter. Desligue. Não fique bisbilhotando a vida dessa pessoa. Muitas vezes distanciamento físico, se é possível. Né? Deixe a pessoa onde ela está e fique você no seu ambiente. É um lugar muito bom para estarmos nesse isolamento social, porque a gente está ficando mais quietinho nós mesmos. Outro, trabalhe a sua reconstrução emocional. Que período precioso para nós estarmos investindo em nós mesmos. Fortalecimento próprio. E o celebrando. Queridos, não tem como sair de uma dependência emocional, não tem como fazer um desligamento emocional sozinho. Nós precisamos de um grupo, nós precisamos de pessoas. Foram relacionamentos disfuncionais que nos levaram até onde nós estamos. Nós precisamos de relacionamentos funcionais. Celebrando a recuperação, grupos de apoio podem nos ajudar muito nesse processo. Nós não damos conta de sair, de fazer o desligamento emocional sozinhos. Nós precisamos dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas, dos nossos grupos de apoio. Logo, logo nós vamos ter o nosso Celebrando Online. Entre em um grupo, partilhe nesse grupo. Este grande outro é uma representação de algo que foi recalcado, de algo que está lá, no fundo da sua inconsciência, que causou dor, e você acaba repetindo, né? Já pensou?
Pensa um pouquinho nos relacionamentos que você teve. Provavelmente você fez várias vezes as mesmas coisas. Porque será que é possível, queridos, que todos os homens nos traem? Será possível que todos os homens nos desrespeitam? Né? Aquela história, não tem cônjuge que presta. Não é possível. Existe pessoa saudável. Mas o problema é que o nosso radar continua tantã. E esse radar, ele é trabalhado através da palavra de Deus, através de relacionamentos. Não acontece no vácuo. Não acontece no vácuo. Eu não consigo me curar no vácuo. É dentro de relacionamentos. E isso está instituído no nosso DNA. Foram relacionamentos que nos machucaram, são outros relacionamentos que vão nos ajudar a sermos saudáveis. Eu queria... a pergunta que nós vamos usar, não vou falar a pergunta morte agora não, eu só queria ler com vocês 3 versículos que mostram a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e como ela conseguiu, como que ela vivenciou várias situações de uma maneira tão exímia, de uma maneira tão única, de uma maneira tão inteira. Queria que nós víssemos primeiro em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Pedro acabou de falar uma coisa fantástica. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias, e Jesus Cristo falou, puxa, Pedro, você falou um negócio tão importante, sobre isso você falou, eu vou edificar a minha igreja. E logo em seguida, Pedro comete um grande erro. Jesus falou, eu estou indo para Jerusalém porque eu vou morrer. E Pedro fala, de jeito nenhum, o senhor não vai morrer, o senhor não vai. E Jesus fala assim, Jesus virou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus é o melhor exemplo de alguém que era inteiro. Ele era inteiro, ele não tinha pedaços de outra pessoa dentro dele. Qual é o processo do codependente? Ele ainda não é inteiro. Ele carrega pedaços de outras pessoas dentro dele. Ele ainda carrega aquele amor que não existe, platônico, e ele quer agradar essa outra pessoa. Ele ainda não é inteiro. Um outro exemplo de Jesus de Nazaré está em Mateus, capítulo 26. Ele fala assim, no versículo 25. Mateus, capítulo 26, versículo 25. Ele está no período da sua última ceia com os discípulos. E na equipe dele tem um ladrão e tem um traidor. E ele fala, alguém vai me trair. E Judas fala assim, então Judas, que haveria de traí-lo, disse, não sou eu, né, mestre? Jesus falou, sim, é você. Na lata, Jesus, com a sua inteireza, sem um mínimo de dependência emocional, consegue falar claramente, sim, você é essa pessoa. E eu queria o último exemplo, eu vou só falar por causa do nosso tempo, do jovem rico que vem para Jesus. E ele fala assim, como que eu faço para ir para o céu? Jesus falou, olha, Jesus sabia que era um menino que gostava de coisas de riquezas e tudo mais. Falou, vai e vende tudo. E a Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus o amou. E o menino foi embora, ele não gostou da resposta. E é tão interessante que Jesus, sabe o que Jesus faz quando esse menino vai embora? Porque ele não dá conta de vender tudo. Jesus não faz nada. É um outro exemplo de uma pessoa inteira, de uma pessoa que sabia quem é. Ele não era validado pelo outro. Jesus Cristo não era validado pelo outro. A pergunta morte para esta noite é: como você está nos teus processos de desligamento emocional? Como você acha que você está? Aquele grande outro. Você consegue, eu vou também terminar com uma partilha pessoal minha. Durante muito tempo eu tive um envolvimento emocional com uma pessoa e eu não conseguia fazer esse desligamento emocional. Era um ligamento emocional, eu entendi depois, tinha a ver com uma figura de pai
paterna. Eu sou uma das pessoas que não tive um pai. Eu não fui olhada por um pai. Então eu repetia relacionamentos de pessoas que não conseguiam olhar para mim. Eu precisava sempre de alguém, eu queria resolver aquela situação lá da minha infância. Meu pai saiu de casa quando eu tinha por volta de 4 anos e então eu olhava para essa pessoa que eu coloquei no lugar de pai e eu prestava muita atenção porque a pessoa falava, era um chefe meu, uma pessoa que estava na hierarquia do meu trabalho, ele estava bem acima. E é interessante que finalmente eu recebi uma ligação dessa pessoa e eu consegui ouvir essa pessoa, eu consegui ouvi-la, e não faz muito tempo não. Ah, e eu consegui ver a pessoa como a pessoa é, e não como um representante de um pai que eu não tive. E a conversa foi muito legal, nós concordamos, nós discordamos sobre algumas coisas, foi uma conversa de uns 30 minutos, e eu terminei aquilo falando, Senhor, obrigada. Meu processo de dependência emocional, que vai ser o assunto da próxima semana, já está bem mais desenvolvido. Mas a pergunta mote para você, nesse período que nós vamos estar com os nossos grupos é: como você está nos teus processos de desligamento emocional? Esse grande outro, seu chefe, ou seu pastor, ou seja lá quem for, o líder celebrando, a líder, como você está? Você consegue ver essa pessoa? Quando essa pessoa errar, você vai conseguir olhar para ela com graça ou você vai se sentir todo perdido porque você perdeu o seu chão? Essa é a nossa pergunta. Nós vamos ter um louvor agora. E é: teu amor me cura, ó Deus. É o amor de Deus que é colocado no nosso coração através de pessoas, mesmo no isolamento social. Nós podemos ligar, nós podemos cuidar, nós podemos ser cuidados. É este amor que nos cura e nos ajuda nesse processo de desligamento emocional. E a semana que vem nós vamos falar sobre a dependência emocional. É uma série que nós estamos fazendo. Deus abençoe ricamente hoje à noite no seu processo e no seu tempo de partilha. Boa noite.